Meus irmãos, nós vamos, essa manhã, estudar sobre o livro de Jonas. Eu pretendo fazer ele em 3 estudos, tá? Não vou fazer tudo hoje, não. Então, nós vamos diluí-lo em 3 estudos. E abra a Bíblia de vocês no livro do profeta Jonas. Vou estar lendo o capítulo 1, o verso 1, 2 e 3. O tema da nossa mensagem é Jonas, o profeta nacionalista. Ok? Livro de Jonas, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Eu vou estar lendo com a igreja. Diz assim a palavra de Deus: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e entrou no barco, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Até aqui, meus irmãos. Quero fazer algumas considerações, antes de nós adentrarmos na lição, sobre o livro de Jonas. O livro de Jonas ele é um livro missionário, ok? É um livro que fala de um homem que era para fazer uma determinada missão, que era levar a mensagem de Deus a Nínive, ok? E Jonas ele se esquiva da sua missão. E então, sendo assim, ele é um livro missionário. E também ele é um livro histórico, ok? O livro de Jonas não é um livro metafórico, ele não é um livro de linguagem de figura, ele é um livro de veracidade, portanto ele é um livro histórico. Agora, para nós estudarmos Jonas, eu quero usar com vocês o que a gente chama na teologia de viés pastoral. Tá? Eu não quero usar um viés teológico com vocês pelo seguinte, ou um viés acadêmico, porque eu quero trazer a mensagem de Jonas para vocês no sentido de aconselhamento. Então nós não vamos pegar um viés acadêmico, nós não vamos discutir sobre o tamanho do peixe, que peixe que engoliu Jonas, tá? Se Jonas cabia ou não no ventre desse peixe. Ok? Esse não é a função da nossa aula nessa manhã. Então nós vamos no viés pastoral, de aconselhamento. Agora, a veracidade do livro de Jonas, ela é muito clara, muito nítida, nas próprias palavras do Senhor Jesus. Jesus ele atestou sobre a veracidade do livro de Jonas. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 12, verso 38 e 39, Jesus ele fala para os fariseus e para os saduceus que nem um sinal seria dado àqueles homens, àquela geração, a não ser o sinal de Jonas, que por 3 dias e 3 noites permaneceu no ventre do peixe. E aí Jesus fala assim: é necessário também que o Filho do Homem ele esteja 3 dias no centro da terra, ou seja, é necessário que eu esteja sepultado durante 3 dias. Jesus estava falando propriamente do seu sepultamento. Então eu começo a ver que o livro de Jonas, ele aponta também para o Messias. O livro de Jonas ele já tem um cunho messiânico. Tudo já indica que Jonas está anunciando o Jesus, o Cristo, o Messias que viria. Agora, irmão João, qual é a teologia do livro de Jonas? Para que o livro de Jonas teria sido escrito? Segundo Jerônimo, um teólogo da Idade Média, Jerônimo foi nada mais, nada menos que o responsável por verter os textos hebraico e grego para o latim, aquilo que nós chamamos de linguagem vulgata, ou popular. Então o que Jerônimo fala sobre Jonas?
Jerônimo disse assim, que o livro de Jonas foi escrito para encorajar os judeus à conversão. Que Jonas foi escrito para que os judeus fossem mobilizados ao arrependimento e à sua conversão. Agora, a maior curiosidade do livro de Jonas, que todo mundo pergunta, as pessoas querem saber, é por que Jonas fugiu do seu chamado? Por que Jonas recebe um chamado para ir para Nínive, pregar para Nínive, e Jonas não quer ir para Nínive? Ele quer ir para outros lados. Essa é a maior curiosidade de quem começa o livro de Jonas. Porque bem sabemos que Jonas era um profeta hebreu. Ok? Jonas era um profeta hebreu. Logo ele era um judeu. E bem sabemos que Nínive era a capital da Síria. E para mim entender o porquê Jonas estava fugindo de Deus, ou fugindo da missão que Deus deu para ele, nós precisamos entender o que a Síria representou para Israel. Se você não entender o contexto histórico do que a Síria foi para Israel, você não vai entender o porquê da reação de Jonas. Mas, irmão João, o que a Síria foi para Israel? Olha, se você for para o segundo livro de Reis, capítulo 18, versos 9, 10 e 11, diz assim a Bíblia: no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, não é o profeta não, tá? É o rei, filho de Elá e rei de Israel, Salmanasar, rei de Assíria, subiu contra Samaria e a cercou, ou seja, subiu contra Israel, contra a capital, e cercou Israel. E aí o 10 diz assim: ao fim de 3 anos, tomou-a. No ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. Depois o rei da Síria levou Israel cativo. Cativo quer dizer escravo, em ferros, aprisionado. Ok? Essa é a relação de Síria com Israel. E o profeta que foi chamado para pregar em Nínive, ele é de Israel. E aí diz assim, continua o texto: depois o rei da Síria levou Israel cativo para a Síria e os colocou em Alã, e junto ao Rabó, rio de Gozã, e nas cidades dos medos. Agora, para que você conheça bem a história da Síria, a Síria tem uma história que não é muito boa não, porque ela tinha fama de matar os profetas. A Síria tinha fama de matar os profetas. E de que jeito, irmão João, os profetas eram mortos? Aliás, não só os profetas, mas como os inimigos da grande Assíria. Com requinte de crueldade. Simplesmente eles penduravam as pessoas vivas, seus inimigos, amarravam em pau, pegavam lânima e eles iam tirando a pele da pessoa viva. Eles deixavam a pessoa pendurada sem pele, viva. E aí os abutres, as aves de rapina vinham e faziam o serviço. Eles tinham o costume de pegar as pessoas, abrir a boca delas, puxar a língua para fora, as pessoas que eles pegavam como despojo de guerra, e eles punham a língua das pessoas, enterravam uma estaca, um frepo, e deixava a pessoa ali amarrada com a língua para fora até ela morrer, ela suar e morrer. Eles tinham o costume de, quando eles matavam o inimigo, eles cortavam as cabeças dos inimigos e amontoavam os crânios na entrada da cidade. É esse o histórico da cidade que Deus agora fala para Jonas assim: você vai lá e anuncia o meu amor por eles. Anuncia que se eles não se arrependerem, eu vou
plantar Nínive. E aí o profeta fica extasiado, fala, mas Senhor, como é que eu vou anunciar o amor do Senhor num lugar desse? Porque Jonas conhecia o passado da Síria. O interessante é que Nínive, ela já foi chamada de a meretriz formosa. A Síria era a grande potência da época, conquistou diversas dinastias, acabou com diversos povos, inclusive Israel. A Síria sitiou Israel, cercou Israel, vilipendiou, humilhou, e ela tem o nome de a grande meretriz, a meretriz formosa. O profeta Naum, ele descreve sobre Nínive. Se você for para Naum, capítulo 3, verso 3 e 4, Naum, ele diz assim: o cavaleiro que monta a espada rutilante, essa é a Síria, a lança reluzente, a multidão de mortos, o montão de cadáveres e defuntos inumeráveis, tropeçam nos cadáveres. Tudo isso por causa da multidão, dos adultérios, da meretriz formosa, da mestra das feitiçarias, que vem de nações por seus deleites e famílias pelas suas feitiçarias. Esse é o currículo da Síria. É essa cidade agora que Deus quer que o profeta vá lá e anuncie o amor dele. Agora, para você entender isso, é como se eu dissesse para você assim: o pedido de Deus para Jonas é como o pedido de alguém que chega para um judeu ortodoxo e fala assim para ele: olha, vai até a Palestina e você fala do amor com um palestino, um xiita, um extremista, aqueles que cortam a cabeça dos cristãos. Por que essa analogia, irmão? Já para você entender que o pedido de Jonas, que Deus fez para Jonas, era um pedido difícil. O pedido que Deus faz para Jonas é mais ou menos assim. É como se Deus dissesse para você hoje assim: sabe aquela pessoa que violentou a tua esposa? Sabe aquele assassino cruel que estrupou a tua filha? Eu quero que você vá até lá e anuncie o evangelho da salvação para ele. Aí você diz assim: meu irmão João, isso é muito difícil. Eu sei que é difícil, mas isso na Bíblia se chama misericórdia, e a misericórdia não é fácil de nós ter. Aliás, na Bíblia Sagrada, a coisa mais difícil para o ser humano é exercer a misericórdia. Agora, você pergunta, Simão João, por que Jonas preferiu o porão do navio? E quando Deus manda ele para Nínive, ele compra uma passagem, entra no navio e ele vai para o porão. Ele se esconde no porão. Ele vai para o lugar mais confortável do navio. O porão é o lugar onde o navio está virando, é o lugar onde o vento está batendo, a água está vindo sobre o barco, as velas estão rasgando. E é um lugar sossegado, você fica lá, você não sabe nem o que está acontecendo em cima. Porão fala de conforto. Porão fala em lugar de conforto, zona de conforto, lugar de fuga, lugar onde eu não preciso me preocupar com o que está acontecendo, porque eu estou confortavelmente bem. Porão fala de lugar onde eu posso me refugiar de todos os problemas. O pau está quebrando lá fora e eu estou dormindo no porão. Está tudo acontecendo lá fora, o mar está revolto.
e eu estou dentro do porão, escuro, fresco, agradável, e tem hora que a gente é assim, a gente quer se recolher. É melhor a gente se recolher do que ter que mexer em algumas coisas. Porque mexer em algumas coisas às vezes fere, às vezes sangra. A gente às vezes não quer mexer em algumas coisas, mexer no passado. Entre eu perdoar aquela pessoa e eu me enclausurar no porão, deixa eu ficar aqui que é melhor, é mais fácil. Porque existem algumas cascas, meu irmão, algumas feridas, que dá a impressão que ela está curada, mas se você mexer, ela sangra. E aí eu quero fazer uma analogia do porão do navio, e isso é revelação do Espírito Santo, isso não é mensagem tirada na internet, não. Que nós fazemos muitas das vezes, da igreja, quando eu falo igreja como instituição, local físico, tá? Não é igreja mística, não. Nós fazemos do local onde nós congregamos muitas das vezes, o porão. Às vezes nós fazemos, inclusive eu estou junto com vocês nessa. Nós fazemos às vezes do local da igreja onde congregamos, o porão do navio. Por que o porão do navio? É um lugar confortável. Aqui dentro todo mundo é educado com todo mundo, a gente dá a paz do Senhor, todo mundo cheira bem, todo mundo é educado, as pessoas nos cumprimentam, nos abraçam, a gente faz tudo para não ofender as outras pessoas, e é para fazer mesmo, você não pode ofender as outras pessoas, você não tem o direito, eu não tenho o direito disso. Mas e lá fora, como é que está? Jonas está no navio dormindo, mas tem uma nação que feriu os antepassados dele, que é uma ferida que ele não quer mexer. Às vezes nós adentramos para a igreja, nos refugiamos dentro da igreja, mas tem coisas lá fora que a gente não quer mexer. Ô irmão, vai lá, pede perdão. Não, isso aí. Não consigo resolver isso. Consegue. Ah não, aquilo lá eu não vou mexer não, porque a culpa foi dele, não foi minha. E a gente fica no porão da igreja, confortavelmente, e tem pessoas lá fora que te machucou, tem pessoas lá fora que você machucou, e a gente não quer sair do porão. A gente fica confortável. Agora, uma coisa interessante, porque no porão a gente esquece que tem um mundo lá fora, né? Jonas, quando ele adentrou para o porão, ele esqueceu que tinha algo lá fora para ele resolver. E toda vez que nós esquecemos que tem algo para resolver, isso chama-se fuga. A gente não deve refugiar dentro da igreja, sendo que existe coisas lá fora para resolver. E se tem que resolver, nós precisamos resolver. Por exemplo, você pega Jacó e Esaú. A Bíblia fala que Jacó, ele roubou a bênção de Esaú. Primeiro ele rouba o direito de primogenitura com um prato de lentilha. Depois ele rouba a bênção do irmão de Esaú. Ele vai até seu pai Isaque. A bênção que era para Esaú, ele usurpou dela, fingiu que era irmão. Por 2 vezes,
Jacó lubridiou teu irmão. E aí o que acontece com Jacó? Jacó tem que fugir. A mãe dele e o pai orientam: olha, você foge, desaparece daqui, porque senão seu irmão vai te matar. E Jacó, ele vai para onde? Ele vai para a casa de Labão, que é o irmão de Rebeca, consequentemente é o seu tio. Lá na casa de Labão, a Bíblia diz que Jacó começou a prosperar. Ele conhece a sua esposa, ele começa a adquirir propriedade, ele vai enriquecendo, ele vive confortavelmente bem, porque tem fartura. Não é assim que a história diz? Só que Jacó tem algo dentro dele que não foi resolvido. Às vezes você pode estar dentro da igreja, às vezes eu posso estar dentro da igreja, confortavelmente, estamos prosperando, está tudo dando certo, mas tem alguma coisa dentro da gente que não está resolvido. E quando Jacó ele já está rico, dentro da casa de Labão, ele já tem propriedade, ele tem ovelhas com abastância. Jacó se lembra de uma coisa: eu tenho alguma coisa para resolver com meu irmão. E aí Jacó cai no arrependimento. E o interessante, quando Jacó se arrepende, ele começa a tramar uma forma dele encontrar com o irmão. Ele manda recado para o irmão, isso passou-se muitos anos, ele fala que quer reencontrar com o irmão. Aí Jacó ele monta toda uma estratégia. Ele manda presentes na frente para Esaú. Ele prepara o coração de Esaú, ele divide tropas, ele fica na terceira, na segunda tropa. Ele imaginou assim: se Esaú matar as minhas tropas, não aceitar os meus presentes, eu vou estar atrás e dá tempo de eu fugir com a minha família. E aí quando você vai lá em Gênesis capítulo 33, versículo 10, é interessante que quando Jacó ele chega até Esaú, ele percebe que Esaú não tinha ira dele. Qual foi a palavra de Jacó para Esaú? Esaú, quando eu vi você de longe, eu vi no teu rosto, na tua face, eu vi a presença de Deus. Quando eu vi você, eu vi a face de Deus no teu rosto. Sabe onde você encontra a face de Deus, meu irmão? É nas pessoas que te feriram, mas a partir do momento que você se dispor a perdoá-las. Porque tem pessoa que faz todas as campanhas, tem pessoas que cumprem toda a liturgia da igreja, glória a Deus por isso, e é para fazer mesmo, mas ela não consegue ver a face de Deus em ninguém. Sabe aonde você vai ver a face de Deus? Naquele que te ofendeu, que te magoou, naquele que te feriu. E a gente desce para o vale, a gente faz corrente disso, faz corrente daquilo, e você olha para a pessoa, o coração está duro, e ela fala: poxa, todo mundo vê Deus, todo mundo fala com Deus, todo mundo escuta Deus, eu não consigo. Porque tem coisas dentro de você que você ainda não resolveu. Quando você resolver as pendências dentro de você, quando você resolver sair do porão, do quarto escuro, e resolver perdoar as pessoas que te ofenderam, que te magoaram, você vai enxergar a face de Deus no rosto dessas pessoas. Está entendendo? Diga amém. Amém. Agora, isso não é fácil. É por isso que, quando Davi ele pecou, ele disse para o profeta assim: olha, o profeta deu opções para ele: você quer cair na mão do homem ou você quer cair na mão de Deus? Davi falou assim: olha, cara, eu não tenho dúvida, eu quero cair na mão de Deus.
Está lá em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. Diz assim: respondeu Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caiamos na mão do homem. Porque Davi sabia da nossa dificuldade, da minha e da sua dificuldade, de termos misericórdia das pessoas. E Deus é misericordioso. Se eu não estiver ligado com Deus, eu não vou ter misericórdia de ninguém. Jonas estava fugindo da sua missão, porque ele estava desligado de Deus. Toda vez que você se desligar de Deus, você vai se desligar da sua missão evangelística. Você foi chamado para falar do amor de Deus. Independente para quem seja. Se seja muçulmano, se seja xiita, se seja budista, que seja feiticeiro, que seja daquela igreja que você gosta ou não, se seja o seu vizinho que te leva a bolo, ou aquele que fez algo que você não gosta dele. O amor de Deus é incondicional. Isso que Jonas não entendeu. Agora, para nós entendermos Jonas, nós precisamos entender a sua ideologia. Irmão João, qual era a ideologia de Jonas? Jonas era um profeta nacionalista, assim como Pedro. Pedro não queria pregar para os gentios, porque Pedro era nacionalista. Paulo tem que chegar e pôr o dedo na cara dele. Falar assim: ei Pedro, o evangelho de Cristo é para todos, não é para um grupo seletivo. Paulo teve que pôr os dedos no meio da testa de Pedro e falar: esse evangelho é para todos, não é para um grupo seletivo. Agora, a ideologia nacionalista de Jonas, irmão João, o que é nacionalismo? É a ideologia formada a partir de princípios que convergem aos meus interesses. Todos os princípios que convergem ao seu interesse chamam-se nacionalismo. Você quer ver um princípio de nacionalismo que levou a Alemanha a um genocídio, uma das piores histórias da humanidade? Foi Adolf Hitler, o governo de Hitler. Vai ver a história. Estuda sobre o Auschwitz, o centro de concentração da Polônia. Hitler matou mais de 1 milhão de judeus, porque Hitler queria criar uma raça chamada ariana, a partir de um protótipo judeu, uma raça perfeita, com uma certa altura, uma certa característica, e Hitler falou: nós vamos criar, a partir de agora, as raças humanas vai ter que ter esse padrão, esse protótipo, esse modelo. E o nacionalismo de Hitler levou ele a exterminar mais de 1 milhão de judeus. Veja o documentário. Quando as tropas chegaram em Auschwitz, havia tanto cadáver que eles abriram valetas com tratores e os corpos iam sendo empurrados com tratores, porque já fediam. E a maioria com o crânio esmagado, aberto, estourado. Você consegue entender o que o nacionalismo faz com uma pessoa? O nacionalismo de Jonas, por ele ser judeu, ele queria que o evangelho fosse só dos judeus. Ah, Nínive não. Vai que Nínive recebe o evangelho e ele se converte. Pregar para aquela pessoa não, irmão João. Misericórdia. Se aquele cara se converter, eu vou ter que aguentar ele do meu lado na igreja. Não, misericórdia, isso eu não quero não. Nacionalismo. Agora, vamos entender o significado do nome Jonas. Jonas quer dizer pombo. O nome de Jonas quer dizer pombo. Agora, pombo, ele é um nome apropriado na Bíblia Sagrada e ao mesmo tempo não apropriado. Por que apropriado e não apropriado? Porque quando nós falamos em pomba, nós já pensamos logo a pomba como símbolo do Espírito Santo. Não é?
Mas pomba na Bíblia não tem só essa conotação. Por exemplo, pomba também fala de fuga. A pomba é um animal que foge com muita facilidade. Qualquer barulho ela está voando. E isso está registrado no Salmo. Quando você vai para o Salmo de número 55, versículo 4 e 7, diz assim: o meu coração confrange-se dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror me envolveu. Versículo 6: pelo que eu disse, quem me dera ter asa como pomba, então voaria e encontraria o descanso. Versículo 7: eis que eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. O salmista está dizendo assim: se eu tivesse asas, eu fugiria dessa angústia. Sabe o que é isso? Isso é uma revelação do homem que tem alma. É muito natural na hora da angústia, é muito natural na hora de entre nós perdoarmos e não perdoarmos, a nossa alma nos dizer assim: foge que é melhor, não mexe nisso não porque vai sangrar. E aí nós entramos para os porões e nós ficamos muitas das vezes dentro das igrejas. E às vezes nós fazemos da igreja física a casa de Labão, onde eu vou enriquecer, mas tem coisa lá fora que eu não quero mexer. E tem que mexer, igreja. Aquilo que ficou lá para trás tem que ser mexido, porque senão você não vai ter paz. E a Bíblia diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual você não verá a Deus. A gente fala muito de santificação, mas a gente tem cuidado em falar em paz, porque a gente não quer mexer em coisas que ferem, que sangram ainda. Então, entre fugir e fazer aquilo que Deus chamou para fazer, meu irmão, faça aquilo que Deus chamou para fazer. Se for para pedir perdão, peça. Se for para se humilhar, se humilhe, mas não fuja do teu chamado. Amém? Agora, vamos ver alguns pontos da personalidade de Jonas. Primeiro, Jonas prefere fugir a ser misericordioso. Jonas prefere fugir a ser misericordioso. Há uma geração muito parecida com Jonas, que não aceita o evangelho da graça. É interessante que Naum, a profecia de Naum, ela não é uma profecia de salvação, de misericórdia. Ela é uma profecia de condenação. Eu fico imaginando que Jonas deve ter ansiado muitas das vezes poder estar no lugar de Naum. Porque Jonas não foi chamado para trazer uma mensagem de condenação. Jonas foi chamado para trazer uma mensagem de misericórdia, de perdão. Agora, o interessante, Jonas ele é um personagem bíblico, ele representa o orgulho espiritual de muitos de nós. Muitos de nós somos orgulhosos espiritualmente. Salvação, irmão João, só na minha casa. Salvação, só na minha igreja. Não tem salvação em outra igreja, só na minha. Nós somos os eleitos. Salvação é só na minha religião. Não existe salvação em outra religião.
Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não é propriedade da igreja evangélica. Deus não é propriedade de Israel. Deus é propriedade das nações. Ide pelo mundo, pregai o evangelho. Tem pessoas que pensam que Deus é propriedade dele. Só a minha igreja que está salva, é só a minha religião que está salva. Não, meu irmão. Deus chamou para a gente pregar os mais miseráveis dos seres humanos. Aquele que matou, aquele que estuprou, é aquele que no meu conceito, no seu conceito, não merece misericórdia. É para esse que Jesus nos chamou para pregar o evangelho de Deus. Alguém pode dar um aleluia? Você pode dar uma glória a Deus por isso? É difícil, irmão João. Eu sei. Agora, segundo, Jonas não aceita que Deus pode salvar quem errou. Jonas não aceita que Deus vai salvar ninguém. É como nós, muitas das vezes, não aceitamos, já viu aquela expressão? Fulano matou, roubou, não valia muita coisa e agora adentrou para a igreja e diz que é crente. Porque as pessoas, nas suas iniquidades, elas não têm a capacidade de entender que Deus é misericordioso para pegar o mais vil pecador, lavar ele no sangue de Jesus e transformar ele numa nova pessoa. A sociedade não entende isso. Eu já cansei de ouvir, fulano não valia nada e agora está na igreja e está dando uma de santo. Sabe o que é isso, irmão? Falta de misericórdia. Não tem o amor de Deus. Não consegue ver a face de Deus na cara do mais vil homem. E às vezes são pessoas religiosas. É por isso que Jesus certa vez irou, se revoltou, e Jesus diz assim: esse povo, eles me honram com os lábios, mas o coração desse povo está longe de mim. Ou seja, não tem misericórdia nenhuma nessas pessoas, só tem juízo. Porque quando nós somos religiosos, nós queremos para nós mensagem de misericórdia. Mas quando é para o outro, é mensagem de juízo. Se for para o meu irmão, pode ser a mensagem de Naum. Se for para mim, prega o evangelho de João, por favor, que fala do amor de Deus. Não é assim que nós fazemos às vezes? Buscai a paz com todos. Mas todos, irmão João, todos. Aquele teu vizinho que te feriu, tua sogra que falou que você não valia muita coisa, que você não ia dar futuro para o filho dela. Você conseguiu provar o contrário, não conseguiu? Agora perdoa ela. Teu pai que disse que você não seria grandes coisas, você não ia ter futuro, você guardou isso dentro de você. Teu marido que disse uma palavra pesada para você, nunca mais você esqueceu. Você entrou para o porão com essa dor. Mexe nisso. Arranca essa casca. Deixa isso secar. Porque Deus é o Deus misericordioso. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Agora, então nós queremos um interessante. Nossa, cara, eu já me peguei fazendo isso. Ainda bem que eu amadureci espiritualmente. Sabe, a gente tem eu acho que é uma visão, eu diria, humanística. A gente pensa que Deus, Ele vai sempre se tornar inimigo dos nossos inimigos, não é isso? Esses dias eu vi uma pessoa falando que Deus vingou ela 3 vezes. Só para vocês, eu vou resumir para vocês. A última vingança que Deus fez com os opositores dela, as pessoas foram amarradas numa caminhonete e foram arrastadas vivas. As pessoas que tentaram vilipendiar ela. Eu falei, nossa, o teu Deus é justiceiro, hein? A gente
cria na nossa mente humana é porque a gente quer trazer Deus para o nosso patamar. Nós somos humanos, irados, iracundos. O ser humano tem a natureza adâmica dentro dele. Nós matamos com facilidade, nós guardamos mágoa, nós somos rancorosos. Sem a misericórdia de Deus, a gente é um trapo de imundícia. E a gente quer trazer Deus para o nosso nível. E a gente pensa que Deus vai se tornar inimigo dos nossos inimigos. Não, meu irmão. Isso é visão fraca sua, isso é humanismo. Deus, ele não tem prazer em se tornar inimigo do seu inimigo. Deus tem prazer em salvar o teu inimigo. É por isso que Deus falou: Jonas, levanta-te, vai a Nínive e anuncia o evangelho a ela. Ah, Deus, mas eu queria que o Senhor matasse os nínives, porque eles prejudicaram a gente, os nossos antepassados. Não, meu irmão, Deus não trabalha desse jeito. Deus não trabalha dessa forma. Deus não vai pôr os seus inimigos debaixo do pé. Deus vai colocar os seus inimigos debaixo do teu joelho para vocês orar por eles. Está entendendo? Diga amém. Vocês estão quietos? Eu acho que vocês estão dormindo. Agora, então nós queremos que Deus se torne inimigo dos nossos inimigos, e isso não vai acontecer. Sabe por que isso não acontece? É bíblico. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não olha para você e fala assim: bom, aquele ali errou mais, esse aqui errou menos. Eu perdoo esse e aquele não. Não. Deus não faz acepção. Quando Deus olha para você, ele vê algo criado à imagem e semelhança dele. E Deus tem prazer em emanar do seu interior amor, a tal ponto que vai constranger a sua maldade, sua ira, e converter o seu coração. Quando a Bíblia fala: converterei o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, Deus está falando do derramamento de amor. Porque nós só podemos nos converter à obediência de um pai, a gente só pode se converter a andar junto com uma esposa e saber respeitar ela, se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se você não receber isso de Deus, meu irmão, você vai agir pelo seu lado humano. E nós vamos ser as piores criaturas, porque dentro de mim tem algo chamado pecado. A herança adâmica que está dentro de nós nos faz separação. E a Bíblia fala: as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, eles fazem separação entre vocês e eu. Agora, isso não vai acontecer. Deus não faz exceção. Quando você olha para Atos capítulo 10, versículo 34, Pedro, ele fala assim: então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. E aí você pensa que Deus é o Deus da igreja evangélica protestante. Está enganado, meu irmão. Jonas pensava que Deus era o Deus dos judeus. Está enganado. Sabe por quê? Se você ler o contexto do livro de Jonas, a Bíblia vai falar que Deus ouviu a oração dos marinheiros, né? A primeira oração que os marinheiros fazem é por Deus deles. Quando Jonas revela para eles que o motivo do barco que está sendo sacudido era ele, e que ele era temente ao Deus, os marinheiros: opa, peraí, esse cara serve ao Deus de Israel. A segunda oração dos marinheiros, eles fazem para Deus, para que Deus revele o motivo do açoite do barco. E Deus revela, ou seja, Deus atendeu a oração dos marinheiros. A segunda petição é dos Nínive. E a Bíblia vai dizer que o rei desceu do trono, tirou a roupa de realeza, vestiu pano de saco, decretou jejum.
Quando ele faz isso, Deus volta atrás no que ele havia decretado. Ou seja, Deus ouviu a oração dos marinheiros e Deus ouviu a oração da pior geração daquela época, que era Nínive. Então, quando você pensa que Deus só ouve as suas orações, isso é orgulho espiritual. Eu aprendi isso quando muitas das vezes na minha adolescência eu acordava com minha mãe de joelho do lado da minha cama, com o terço dela, rezando do jeito dela, para que Deus me tirasse da cama, da enfermidade. Muitas das vezes a minha mãe ajoelhada, com o terço, rezando, pedindo para Deus, do jeito dela. E eu creio que Deus ouviu as orações da minha mãe. Então, essa ideia de que Deus só é o Deus dos evangelhos, não, meu irmão. Isso é nacionalismo. Deus, ele quer salvar todas as raças. Deus quer salvar todas as etnias. Deus não faz acepção. Então, cuidado quando você julga as outras religiões. Cuidado quando você julga os outros povos. Porque todos são criação de Deus. Amém? Agora, tem uma coisa interessante. Jonas, ele mostra nitidamente que ele queria justiça em cima dos seus inimigos. Ele deixa bem nítido: Deus, eu quero justiça para Nínive. Mas quando você vai para a oração de Jonas, isso aí nós vamos ver na outra aula, Jonas, ele se mostra compungido e ele clama a Deus misericórdia para ele. E a gente faz isso com facilidade. Às vezes nós oramos para Deus ter misericórdia do nosso filho que adoeceu, e às vezes nós falamos assim para as pessoas: o filho de fulano adoeceu. Bem feito. Chamei ele para vir para a igreja algumas vezes, ele não quis vir. Falei para ele que se ele não aceitar Jesus, isso ia acontecer. Isso é oração de misericórdia para mim e oração de juízo para os outros. E a gente faz isso muitas das vezes. Isso chama falta de misericórdia. Terceiro, eu já parto para o final. Jonas é um personagem enigmático. Por que Jonas é enigmático? Toda pessoa, quando prega uma mensagem, qual é o objetivo da pessoa que prega uma mensagem? Um pastor, um presbítero, um padre, um rabino. Quando a gente fala de Jesus Cristo, a nossa alegria é que haja conversão. É que as pessoas se convertam. E Jonas, ele faz o contrário. Quando Jonas vê que o povo de Nínive se rende, ele fica angustiado. Ele se angustia porque as pessoas que ele não queria que se convertessem, se converteram. Jonas é tomado num espírito egocêntrico tremendo. E ele é enigmático, ele é a única personagem bíblica que se alegra com a conversão das pessoas. E conversão não é poucas pessoas não, meu irmão. A Bíblia vai dizer, Deus chega a falar para ele 120 mil pessoas, que segundo os historiadores eram crianças, porque Deus fala que não sabia discernir a mão esquerda da mão direita. 120 mil crianças e aproximadamente 600 mil pessoas, entre crianças e adultos. Jonas se entristece porque Deus quer salvar essas pessoas. O cara é enigmático, não dá para entender. É o único profeta que se entristece quando alguém vai ser salvo. Agora, volta comigo para a Bíblia aí. Vocês estão aí em Jonas? Vamos ver o capítulo 1.
capítulo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, ok? Aí o 2 ele vai falar, levanta, O versículo 1, Deus fala assim: veio a palavra de Jonas, filho de Amitai. O interessante é que o pai de Jonas chamava Amitai. Amitai quer dizer aquele que detém a verdade. Então eu começo a entender que Jonas foi criado numa família, porque assim, no costume judaico, trocavam o nome das pessoas com muita facilidade, colocavam o nome nas pessoas que eram concernentes à sua personalidade. E o pai de Jonas se chama Amitai, aquele que detém a verdade. Ora, então eu consigo compreender que Jonas foi criado por um pai que era respeitoso à verdade. Um homem que andava segundo os princípios, porque o nome dele dava conotação para isso. Agora, ao que parece, então, que Jonas era um profeta ortodoxo. O que é isso, irmão João? Ortodoxia é o princípio que detém a verdade, a doutrina correta. Então eu posso ser ortodoxo, eu posso ter a doutrina correta, mas existe outra palavra no hebraico que chama ortoplax. Ortodoxo é o ensino, a doutrina correta. E o que é ser ortoplax? É a conduta correta. Porque quando eu olho para a personagem de Jonas, eu vejo que a ortodoxia de Jonas é correta. Ele é um profeta, ele fala que ele é hebreu, ele fala que ele teme a Deus. Mas a ação de Jonathan, ou seja, a ortoplaxia de Jonathan, a conduta de Jonathan, ela não é coerente à pessoa de Jonathan. Então toda vez que a minha conduta, toda vez que a sua conduta, ela se divorciar da tua ortodoxia, daquilo que você aprendeu, você vai dar uma mensagem ambígua. As pessoas vão olhar para você como ortodoxia e elas vão ver você dando outra mensagem. Ou seja, a sua ortodoxia se diverge da sua ortoplaxia. Então é muito perigoso quando nós pregamos o amor e lá fora nós somos intolerantes. E Deus tem me chamado muita atenção para isso. É muito perigoso quando nós pregamos a misericórdia e lá fora a nossa mensagem, a nossa ortoplaxia, ela é de juízo. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado para que o casamento entre aquilo que eu sou, aquilo que eu aceitei, aquilo que eu me tornei, para que isso ande casado com aquilo que eu faço. Porque senão nós vamos escandalizar o reino de Deus. E o diabo vai usar isso contra a sua vida, contra a minha vida. Lembra quando quando Deus recebe os anjos do céu? Deus pergunta: viste meu servo Jó? Quais foram os atributos que Deus usou para Jó? Homem temente, né? Misericordioso, que me serve com temor. Nós somos referência no céu, meu irmão. Você é referência para Deus. Quando a sua mensagem de atitude, ela descasar com a sua ortodoxia, com aquilo que você aprendeu, o diabo vai usar isso contra a tua vida. Então desperta. Fica atento. Agora, não pode ter separação entre essas coisas. Porque
Não adianta você receber o troféu do melhor obreiro da igreja. Não adianta eu receber o troféu do melhor professor de escola bíblica e lá fora eu ser o pior marido, eu ser o pior pai. Não adianta você ser o melhor obreiro dentro da igreja e você ser o pior marido, o pior companheiro do teu filho, o pior companheiro do teu amigo quando precisar de você. Nós não podemos dar esse tipo de mensagem. Nós temos que converger naquilo que nós aprendemos com aquilo que nós fazemos. Amém? Conta-se uma história que Alexandre o Grande, conquistador do Império Grego, expandiu o reino da Grécia. Alexandre era muito rigoroso com a questão de caráter, de conduta, disciplina. E aí veio um general da brigada de Alexandre até ele e falou assim: Alexandre, nós temos um desertor, um dos nossos soldados desertou, o que eu faço? Alexandre falou: onde é que está ele? Ele está escondido numa caverna e não quer ir para a batalha. Alexandre falou: deixa que eu vou lá pessoalmente e resolvo isso. Alexandre chega até naquele lugar, aquele rapaz sai da caverna, trêmulo. Conta-se a história que Alexandre pergunta para ele assim: qual é o teu nome, rapaz? Ele falou trêmulo para Alexandre: Alexandre, senhor, é meu nome. Aí Alexandre perguntou novamente: qual é o teu nome, jovem? Ele falou: Alexandre, senhor. Alexandre fechou a mão e deu na cara dele. Aquele jovem caiu para o chão. Alexandre pôs ele de pé, olhou nos olhos dele e falou assim: ou você troca de nome, ou você troca de conduta. Então, duramente eu quero falar isso com você, com amor. Ou você troca de postura, ou eu troco de postura, ou nós não falamos mais que nós somos de Deus. Amém? Fica de pé, igreja. Eu quero orar com vocês. Fecha teus olhos. Curva tua fronte. Amado e soberano Deus, Pai eterno, Deus da palavra. Senhor, eu te dou graça pela tua bendita palavra. Eu te glorifico, Senhor, pela tua revelação. Ó Deus, nós somos carentes, necessitados da tua misericórdia. A começar por mim, Senhor, ensina-nos a ser misericordioso. Meu Deus, que o Senhor, Pai, vem incutir dentro de nós o amor, a ponto de nos constranger, Senhor. Nós queremos ser constrangidos pelo Teu amor, nós queremos falar do Teu Evangelho, Senhor, sem fazer acepção de pessoa. Mas para isso nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque a natureza que tem dentro de mim, Senhor Deus, ela é vingativa, ela é rancorosa, ela é iracunda, Senhor. O espírito adâmico, Deus, que há em nós, ele nos leva, Senhor Deus, a inclinar para a carne. Por isso nós pedimos, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, venha dominar a nossa vida. Venha dominar, Senhor Deus, a nossa carreira, Senhor Deus celestial, ao qual o Senhor nos chamou. Que o Espírito Santo seja o nosso ajudador, seja a nossa bússola. Deus, que nós não sejamos mais guiados pela nossa carne, pela nossa vontade, Senhor. Mas que o Espírito Santo do Senhor venha nos guiar. Venha colocar em nós, Senhor, o desejo, Papai do céu, de levar a Tua mensagem a favor daqueles, Senhor Deus, que um dia, Senhor, nos agrediu, que um dia, Senhor Deus, nos vilipendiou, aquelas pessoas, Senhor Deus, que trouxeram agrúrias, aquelas pessoas que causaram vicissitudes na nossa vida, aquelas pessoas que nos laceraram, Senhor Deus, por dentro, como ser humano. Nós precisamos ser trabalhados, Senhor Deus, porque é para essas pessoas que o Evangelho do Senhor vai ser pregado. Por isso eu peço, Senhor, trabalha dentro de nós, Senhor, nos transforma, molda, Senhor, o nosso caráter, faz resplandecer sobre nós a Tua face, Deus, nos faz enxergar o Teu rosto, Senhor, no rosto dos nossos inimigos. É o que eu peço, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus.